Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Obrigado, viu? Você sempre me assistir, vocês curtirem e também compartilharem, beleza? Muitas perguntas, né? Muitas perguntas sem respostas, muita gente em dúvida sobre os recursos que Bolsonaro ainda poderá impetrar. Eu vejo as pessoas perguntando aqui na live, muita gente perguntando. Eu vi hoje um seguidor nosso dizer assim, Marcelo, mas me parece que vai demorar ainda 5 anos para ser julgado. Às vezes, a pessoa assiste alguma live por aí, que o cara, né, quer ganhar likes e coloca não sei o quê, papapá. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Tanto é que a gente, quem me segue aqui, sabe que a gente difícil erra uma, né? Porque a gente trabalha buscando sempre a verdade e conhecimento, né? A gente trabalha com isso. Eu vejo uma pessoa colocando, tem esse recurso, esse. Calma, calma, onde é que você ouviu isso? Por isso que é bom, pessoal, sempre seguir pessoas que vão te falar a verdade. Eu prefiro que me fale logo a verdade para a gente logo resolver o problema, né? Então, vamos lá. Falar sobre o julgamento de Bolsonaro. Quais as situações que ainda estão previstas? Prazos. Então, você vai saber de tudo sobre isso. E você sabendo, você vai ter argumentos para você discutir também. A hora que alguém te vir cheio de ideia, você fala, não, eu já estou sabendo já. O bom é que Bolsonaro, com a vinda de Bolsonaro para a presidência, né, ficou muita coisa mais fácil para as pessoas. Antigamente as pessoas não sabiam nem quantos ministros tinha a Suprema Corte, né? Nem o que eles faziam, o que era PGR, né? Ixi, muita coisa. Agora, todo mundo está sabendo de tudo, né? De Selic, de não sei o quê. Isso é muito interessante, tá? Muito bom. É o conhecimento. O Bolsonaro diz, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. É assim? Então vamos lá. Vamos falar de recursos que cabe ainda. Um. Só um. Marcelo, me falaram que é dois, só cabe um. Tá bom? O embargo de declaração. E esse recurso, ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não muda. O resultado. O advogado, ele entra com esse recurso para poder esclarecer alguma dúvida no processo. O juiz, ele vai esclarecer a dúvida e não diminuir a pena. Vocês entenderam? Entenderam? Marcelo, então para que serve esse recurso? Só para isso. Não ficou claro para mim aquilo lá, aquele ponto. Aí o juiz vai e te esclarece. Só isso. Mais nada? Mais nada. Tá. Mas falaram que cabe o recurso infligente. Eu sempre falei, antes do recurso. O recurso infligente, ele sim seria uma opção boa, mas ele não cabe. Por que que ele não cabe? Porque tinha que existir 2 votos contrários. Nós só tivemos um, Fux. Então, veja bem, só cabe um recurso e ele não muda nada. Tá? E esse recurso, ele só cabe também depois que publicar o acórdão. O que que é o acórdão? O acórdão vem de acordo, vem de decisão. Então, a primeira turma, ela decidiu, né? Votaram lá os seus votos, né? E aí condenaram o Bolsonaro. Isso é um acordo. Isso tem que ser publicado. Tá bom. Então, esse acordo será publicado quando? Olha, quando eu não sei, mas quanto tempo para publicar, eu sei.
Esse acordo ele tem que ser publicado em 60 dias, tá bom? 60. Vamos lá. Bolsonaro foi condenado naquele dia. Foi que dia foi? Foi na sexta, né? Na quinta. Na quinta-feira. Tá. Na quinta-feira. Começa a contar o prazo de 60 dias. Foi condenado o quê? No dia 12? 13, 14. Não. Dia 11. Dia 11, acho. Tá. Isso mesmo, dia 11 de setembro. Dia histórico. 11 de setembro. Vamos fazer conta? Vamos. 11 de setembro, 11 de outubro, 11 de novembro. 11 de novembro, o advogado pode 11 de novembro, até 11 de novembro, o Supremo tem que publicar a decisão. Publicou, já começa a contar o prazo do advogado para ele entrar com recurso, 5 dias. Então, nós temos aí 11 de novembro para publicar, mais 5. O Supremo pode publicar antes também, não tem problema nenhum. Estou falando prazo final. Considerando o prazo final, você vai ver que a próxima semana já vai ser publicado, porque o processo de Bolsonaro acelera, né? Mas tá. Se publicar no último dia, tá? Considerando o último dia, 11 de novembro. O advogado tem mais 5, vai para 16 de novembro. Depois que o advogado publicar, depois que o advogado entrar com esse recurso, o STE, a primeira turma vai analisar. E como esse recurso não muda nada mesmo, não serve para nada, então, até 16 de novembro, tá, é o prazo final para tudo. Então, considerando ali que vai demorar uns dias para analisar, o recesso ainda é 20 e tanto de dezembro, teria mais um mês para frente ainda antes do recesso. Tá. Então, neste caso, o Bolsonaro só poderia ser preso, e se será, que eu tenho as minhas dúvidas, acredito que não, somente depois do final deles analisarem isso. Marcelo, então vai ser em dezembro? Pode ser novembro. Isso depende de quê? Depende da publicação do Supremo, a publicação do acordo, né? Se publicar semana que vem, começa a contar o prazo do advogado. Se publicar no último dia, é mais ou menos isso. Então, antes ali do dia 15 de dezembro, ali, nós já saberemos. E aí se encerra os recursos. Não tem mais recurso, porque Bolsonaro foi julgado em uma instância superior. Se Bolsonaro tivesse sido julgado numa instância inferior, ele caberia recurso à instância superior. Como ele já foi condenado na instância superior, não tem mais para onde ele recorrer, né? E aí, por isso que muita gente quer ser julgado na instância inferior, né? Juiz de piso, que dali demora o processo até chegar lá em cima. As pessoas estão confundindo aí, falando que vai demorar 5 anos, é porque vocês estão tirando base de alguém que é julgado no primeiro piso, juiz de primeiro piso, porque aí ele pode recorrer para o STJ e depois Supremo. O caso de Bolsonaro, vocês sabem que além de ele estar sendo julgado no Supremo, que não tem para onde ele recorrer, para baixo não pode, nem para cima, porque não tem ninguém, ele está sendo julgado com muita velocidade. Então não tem que se falar nesse negócio de 5 anos, né? Quem dera se ele fosse julgado daqui 5 anos, né? Se o recurso fosse analisado daqui 5 anos, ele poderia ser candidato, né? Porque enquanto ainda não julga o recurso, está recorrendo. Mas nós sabemos que antes de dezembro o STF vai decidir isso tudo.
né? E o advogado já está preparando, inclusive com hoje, o boletim de hoje, os exames, né? Já está preparando para poder, então, pedir o habeas corpus, a soltura do ex-presidente, tá? Beleza? Então, veja bem, soltura, habeas corpus, não tem nada a ver com redução de pena, tá bom? Ele vai, ele vai ficar preso em casa da mesma maneira que está, né? Mas a condenação persiste, né? Persiste. Aí teria que vir a anistia para poder ela resolver esse problema da condenação e, consequentemente, a inegibilidade. Que quem é condenado fica inelegível. Então, o Bolsonaro, a gente ficará feliz dele cumprir a sua pena em casa, mas a gente tem que trabalhar para uma anistia também. Não adianta nada. Só, tá preso em casa e tal, não sei o quê. Tá, mas tem que resolver o problema da inegibilidade, que são 3 inegibilidades. 3. Né? Então, eu sempre falei para vocês, o Bolsonaro não ficará preso. Eu falei para vocês que a inegibilidade é pior do que a prisão, porque a prisão ele não vai ficar, né? Inelegível, o Supremo não quer deixar. O Supremo vai até abrir mão, pessoal, da prisão. O Supremo não quer Bolsonaro preso, nas grades. O Supremo quer humilhar ele, igual que fez hoje. 20 homens com fuzil hoje, esse escândalo todo para ir no hospital. O sistema quer humilhar ele, quer deixar ele sem voz. Né? É isso que o sistema quer. Concorda? Exatamente isso. O sistema não quer que ele concorra às eleições. Tá? E o Moraes está feliz com isso. O Moraes, pessoal, o Moraes, acho que ele nem quer Bolsonaro preso em grades. Ele quer Bolsonaro sem boca e sem língua. É isso que ele quer. Ele está todo feliz, porque aí, segundo ele, né, eu acho que ele está querendo isso, ele cala Bolsonaro. Como que Bolsonaro vai eleger senadores? Como que Bolsonaro vai eleger o seu substituto, sem ele falando, sem ele falar, proibindo o cara de até conversar? É isso que o Moraes quer. Então, acredito que a prisão é o de menos. Não vai ter prisão. Né? Pode ficar, eu já sempre falei, 2, 3 dias ali na sala, mas depois vai sair. O cara tá com anemia, o cara tá com anemia, mas o quê? Eu tô aqui com o boletim médico aqui, ó. Anemia e pneumonia. O cara está ali. Fora soluço, vomitando. Então, meus queridos, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Prisão não vai haver, mas nós temos que lutar até o fim. Bom, curta, compartilha. Forte abraço.